E aí, galera do Me Salva? Bom, no nosso cotidiano, a gente está acostumado aí a lidar com certos fluidos, como por exemplo a água e o ar, e a gente acaba tratando eles como sendo lisos ou como tendo uma distribuição de massa contínua no espaço. Só que a gente não tem como ter essa certeza sobre a natureza molecular dos fluidos, a não ser que a gente passe a observá-los numa escala microscópica, que é o que eu vou estar fazendo aqui nessa gota de água, para tentar medir aí a massa específica da água em um certo ponto. Esse meu volume é muito pequeno aqui. E aí no primeiro instante eu vou medir ali 17 moléculas de água nesse volume. No segundo instante, no mesmo ponto, eu acabo medindo 5 moléculas de água. Ou seja, 3 moléculas saíram e uma entraram nesse ponto. E aí vou trocar de ponto, o mesmo volume. E aí eu vou lá e meço 13 moléculas de água. Pô, como é que fica agora como é que eu vou trabalhar com um fluido que tem essas propriedades variando aí de ponto a ponto e de instante a instante? Ou seja, em volumes muito pequenos, a massa específica e as propriedades do fluido elas podem variar bastante. Então fica a pergunta que o quão grande deve ser a amostra de fluido para que eu possa tratar ele como sendo um meio contínuo, ou seja, cujas propriedades variam muito pouco de ponto a ponto. Bom, essas medições foram feitas e se descobriu que para o gás oxigênio há condições padrão de temperatura e pressão. Quando ele passa a ser medido num volume de 0,01 milímetros cúbicos, a sua massa específica assume valor, uma média constante, assim. Então a gente vai dizer que qualquer fluido nas condições padrão de pressão e temperatura vai poder ser tratado como contínuo, desde que a gente considere que um ponto ele não é menor do que esse volume aqui. E a gente vai poder tratar o fluido como sendo contínuo, ou seja, como tendo as propriedades variando muito pouco de um ponto a outro. Essa essa definição que eu passei, ela é válida para a maior parte dos nossos problemas de engenharia, a não ser quando a trajetória média livre das moléculas, que eu vou estou definindo aqui como lambda m, for aproximadamente do tamanho da menor dimensão característica significativa do problema, que é, por exemplo, em situações de escoamento de gás rarefeito, que a gente não vai estar tratando no nosso estudo, a gente vai falar apenas dos casos onde a trajetória média livre das moléculas ela é muito menor que a nossa menor dimensão característica do problema. Então, nós definimos aí o fluido como contínuo, tendo as suas propriedades com o valor definido no espaço, e assim a gente pode dizer que a massa específica de um fluido ela vai ser igual aí a uma função contínua da posição e do tempo. Como a massa específica ela não necessita de uma direção para ser completamente descrita, isso aqui já é a representação completa da massa específica, ou seja, isso aqui é o campo da massa específica, e ele vai ser um campo escalar do fluido. Uma maneira de se representar aí campo de massa específica de um fluido, às vezes é interessante a gente comparar com um valor definido já, por exemplo, a massa específica da água a 4 graus Celsius, ela tem o valor de 1000 quilogramas por metro cúbico. Então a gravidade específica de um fluido ela vai ser igual a massa específica de um fluido dividido pela massa específica da água a 4 graus Celsius. Então, por exemplo, se eu digo que um fluido tem a gravidade específica igual a 10, eu estou dizendo que esse fluido é 10 vezes mais denso do que a água a 4 graus Celsius. Outra propriedade importante para a gente
vai ser o peso específico, que é o peso por unidade de volume, que a sua fórmula aqui, a massa vezes a gravidade, dividido pelo volume, que é a mesma coisa que a massa específica vezes a gravidade, aí no nosso sistema internacional de unidades, Newton por metro cúbico. Essas propriedades aí elas são bem úteis na engenharia, e nós vamos estar utilizando elas aí no nosso estudo. E é isso aí, galera, até a próxima.